Qual é o conceito de batalha espiritual? O que a Bíblia diz sobre maldição hereditária? O que podemos aprender com esta realidade? O cristão pode ser possesso? Fica conosco. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Este é um canal que tem sido bênção para as pessoas, eu tenho certeza que vai edificar e acrescentar na sua vida espiritual. Neste primeiro trimestre, é um trimestre muito maravilhoso, por quê? Porque vai tratar de um assunto extremamente relevante, de um assunto que não pode ser ignorado. Nós estamos vivendo dias onde há um exagero, né? As pessoas exageram com relação à batalha espiritual, confundem o que é batalha espiritual. Muitos não têm um discernimento bíblico para falar acerca deste assunto. E esta revista está recheada, esta revista está cheia de pontos importantíssimos que vai clarear, que vai acrescentar na sua vida um conhecimento mais amplo com relação a este assunto de extrema relevância. E a primeira lição que nós temos hoje é batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. O textual encontra-se em Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática diz assim: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. O conceito de batalha espiritual, vamos aqui entender o ponto que é importante, que é o conceito de batalha espiritual. A leitura bíblica em classe está em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, ao versículo 9. O primeiro conceito aqui, o primeiro tópico, o primeiro subtópico, fala sobre o conceito de batalha espiritual. E diz assim: a Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. Então a primeira mensagem que temos aqui no conceito de batalha espiritual é que o mundo inteiro está no maligno. O mundo inteiro. O mundo, a palavra mundo, ela é uma metonímia, tá bom? Uma metonímia que é designada para expressar aqui sistema. O mundo está no maligno. O mundo inteiro está no maligno. Quando é que este mundo passou a estar no maligno? O texto base é a primeira epístola que escreveu João, capítulo 5, versículo 9, tá? Versículo 19. Qual é a base? Quando o mundo passou a estar no maligno, Deus havia colocado Adão e Eva no jardim, tá? No jardim do Éden. Deus havia colocado Adão e Eva no jardim que havia lá no Éden. E quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Deus estabeleceu a Adão, Deus deu a Adão um mandamento. Ou seja, uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, porque o dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Vocês vão morrer. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer, vão conhecer a morte. A morte experimentarás.
Então, no momento em que Eva transgrediu, né, incorreu em transgressão, tanto Eva quanto Adão, e comeram da árvore do fruto que chamamos de fruto proibido, comeram do fruto proibido, então seus olhos abriram, seus olhos se abriram independente de Deus. Então, eles declararam total independência de Deus ao comerem do fruto que lhes foi proibido. Dado a isto, quando eles pecam, comendo desse fruto proibido, Deus os lança para fora. A misericórdia de Deus os lança para fora. Quando isso aconteceu pela misericórdia de Deus, para que o homem não se tornasse um pecador eterno, e Deus então lançou para fora, revelando a sua misericórdia. Mas enfim, é aqui que começa esse princípio, em que o sistema do mundo passa a estar no maligno. Por quê? Quando Adão e Eva pecam, eles vendem a si mesmo. Ou seja, eles passam a estar vendidos sob o pecado, como está escrito na Epístola aos Romanos. Eles vendem a si mesmo. O homem passa a estar vendido sobre o pecado. Então, quando Adão e Eva pecam, olha que detalhe, pecam, eles se tornam escravos, tá? Eles estão em uma dívida constante com aquele que deu o mandamento. Isto é, a dívida constante que eu digo é que eles deixaram de observar os mandamentos do Senhor. Então vendem-se a si mesmo e entregam o reino, entregam a terra. Existem 3 coisas que eles entregam. Porém, eu não quero falar sobre as outras 2 coisas. Eles entregam a terra a Satanás. Eles entregam o domínio a Satanás, tá? Porque Deus confiou-lhes o domínio da terra. Então eles entregam o domínio. Porque os reinos desse mundo passou a estar nas mãos do diabo. Então é aqui que começa a origem desse princípio. Por isso que a Bíblia afirma que o mundo inteiro está no maligno. Mas esse reino estava outrora nas mãos de Adão. Esse era o propósito de Deus, dentro do campo da teocracia, tá ok? Então é aqui que começa o princípio onde ele entrega esses reinos nas mãos de Satanás. Então o sistema passa a estar nas mãos do maligno. É por isso que você vai ver essa mensagem no Evangelho de Lucas, o Evangelho que escreveu Lucas. O Evangelho que escreveu Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. No versículo de número 5 em diante. Deixa eu ver o texto, deixa eu ver o versículo aqui. Aqui, ó. No versículo 5 em diante. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhes, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Olha aqui, ó. Todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Por um momento de tempo. Então ele sobe, mostra todos os reinos do mundo. E diz a Jesus no versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Então, os reinos do mundo passou a ser entregue aqui, ó.
quando Adão e Eva pecam, quando eles saem para fora de ali, quando eles pecam, eles entregam o reino do mundo ao diabo ou a Satanás. Os reinos do mundo. É por isso que todo mundo está no maligno. O sistema está no maligno. É por isso que ele está regendo este mundo desta forma terrível que nós estamos vendo hoje, tá? Então, aproveitando esse campo, o que é conceito de batalha espiritual, tá? E aqui nós temos no primeiro subtópico, tá? Dentro desta visão, que existem espíritos malignos, até mesmo porque ele foi expulso do céu, hoje atuando na esfera espiritual contra a igreja de Cristo. Então não podemos ignorar que os demônios são reais, que os espíritos malignos são reais. E eles existem, tá? Eles são tão reais que eles manifestam de várias maneiras. Logo, em princípio, através daquilo que chamamos de possessão. Olha aqui, ó, olha o P aqui, de possessão. Através de possessão, e precisam ser expulsos. Como ocorre a possessão? Fica comigo. Então, como é que ocorre a possessão? A possessão, ela ocorre aqui, ó. Aqui está o homem. Ok? Aqui está o homem. E agora façamos aqui esta linha aqui, ó. Aqui está o homem. O homem é espírito, letra minúscula, né? Espírito, alma e corpo. O ser completo do homem é espírito, alma e corpo. Porém, o homem é alma vivente, tá? O homem é uma alma vivente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O homem não é espírito que tem alma, tá bom? Então, como ocorre a possessão demoníaca dos espíritos malignos? Lembrando que a sua habitação, a habitação dos demônios, é nas regiões celestes. Conforme os assuntos forem sendo desenvolvidos, nós falaremos sobre isso. Então, olha o homem. Ó, aqui está o espírito humano, aqui a alma e aqui o corpo. Aqui os irmãos sabem que está a mente e aqui o coração, que é a divisão entre espírito e alma, e a mente é a divisão entre alma e corpo. Então, aonde é que ocorre a possessão maligna em uma pessoa? Quando o demônio, um espírito maligno, entra em uma pessoa, ele vem na alma, que é a pessoa, que é o eu do homem. É por isso que quando ocorre a manifestação, o diabo ele toma conta dos 5 sentidos do homem, que é o olfato, o paladar, né? O tato, a audição e daí por diante. Então, na manifestação demoníaca, ele entra aqui, ó, nesta região. É por isso que quando o demônio é expulso por um cristão, no nome de Jesus, o maligno ele entra aqui, ó. Então ele possui esta pessoa. Aí o que acontece? Por isso que a pessoa começa a ter, em algumas manifestações, forças extraordinárias. Forças extraordinárias. E quando um ministro cheio do Espírito Santo vem aqui e expulsa esse demônio, ou esse espírito maligno que possuiu esta pessoa, ela não se lembra de nada. É por isso que às vezes você vai ouvir pessoas que cometeram coisas horrendas e depois não se lembram de nada do que aconteceu. Por quê? Porque o espírito maligno entra, possui a alma da pessoa. Então, ocorre este choque de personalidade.
Ocorre esse choque de personalidade. E somente um cristão. Então isso aqui é uma evidência, é uma clara evidência de que os demônios existem, de que eles são reais. É por isso que você vai ver eles saindo do seu limite e entrando nas pessoas que lhe dão legalidade. Então ele entra aqui e domina a mente e o corpo dessa pessoa. Está entendendo? Então aqui ocorre a possessão. Então é por isso que quando um homem cheio do Espírito Santo vem e expulsa esse demônio, essa pessoa não se lembra de nada. Ok? E agora vamos avançar. Entendendo esse princípio, nós entendemos que essas forças malignas, elas podem sair pela pregação do Evangelho, oração e o poder da palavra de Deus. Tá ok? Então, a esta oposição dos crentes, denominamos batalha espiritual. Isso aí é denominado batalha espiritual. Agora vamos entender o princípio que chamamos de, que está no segundo subtópico do segundo tópico, que fala um pouco de batalha espiritual. Esse é um problema muito sério, tá? Esse é um problema muito sério e eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Na verdade, eu escrevi aqui algo, eu quero que você preste muita atenção sobre a questão da maldição hereditária, tá? Porque é o que chamamos de, está dentro do tópico que fala sobre principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Vamos entender o princípio da maldição hereditária. O que alguns dizem com relação a este ponto? Eu escrevi aqui e quero ler para os senhores que me ouvem agora. Maldição hereditária. Alguns dizem que há espírito familiar, que normalmente vem dos pais. Eles creem que esse espírito é transmitido por geração. Vejam esse detalhe. Eles creem que esse espírito é transmitido por geração. Olha aí, ó. Eles creem que esse espírito é transmitido por geração ordinária, ou seja, pelo DNA. Pelo DNA. Ok? É isso mesmo, ó. Eles creem que esse espírito é transmitido por geração ordinária, ou seja, no DNA vai o espírito da família. Então, muitos, os adébitos da maldição hereditária, eles defendem que o espírito familiar, que os espíritos familiares, vai através do DNA, tá? Que é chamado de geração ordinária. Ou seja, eles defendem, fazem uma apologia de que isso é passado pelo DNA, transmitido pelo DNA. Exemplo, vamos lá aqui. Se eles são divorciados, o mesmo espírito que destruiu o lar dos pais vai tentar o lar dos filhos, dos netos, bisnetos, ou seja, sendo isto considerado como uma herança maldita, sendo isso considerado como uma herança maldita. Olha isso aí, hein? Olha isso, aonde chega este ponto, ou este pensamento. O que eles fazem então? Eles creem que o espírito, tá? Que o espírito familiar passa dos pais. Olha isso. Eles creem que o espírito familiar passa dos pais, para os filhos, tá? Para os filhos. Esta é a crença daqueles que pensam no campo da maldição hereditária. Passam dos pais para os filhos por todas as gerações. Ou seja, de geração em geração, isso é passado de pais para filhos. E quando ela tem um encontro com Jesus, ocorre então o que eles chamam de
quebra de maldição. Um outro detalhe, a quebra de maldição geralmente é quando um dos filhos renuncia às obras dos pais. Pedem perdão pelos pecados dos pais e renunciam ao adultério e toda obra maligna na sua vida. Isso parece mais um ritual. Então, esse pensamento com relação à maldição hereditária parece mais um ritual. Então, é isto aqui que é chamado de maldição hereditária. Tá? E nisso encontramos alguns problemas muito sérios. Tá? E o primeiro problema que encontramos é que os espíritos, eles defendem, os que fazem apologia à maldição hereditária, eles defendem que os espíritos se transmitem de pessoa para pessoa. Tá? Que é o primeiro problema. O segundo problema é que eles têm a concepção de que você pode estar amaldiçoado mesmo, olha aí, mesmo sendo cristão, dado aos pecados que seus pais ou seus antepassados cometeram. Ou seja, o que temos aqui é uma grande heresia, dizendo que mesmo você sendo cristão, você pode, olha que detalhe, hein? Olha, isso é um perigo muito sério. Você pode estar amaldiçoado, mesmo sendo cristão, dado aos pecados que seus antepassados cometeram. E eles usam por base Êxodo capítulo 20, em versículo 5. E também usam por base aquela passagem de Ezequiel, onde Deus fala, a alma que pecar lá, esta morrerá. E quando usam esse texto por base, eles incorrem em um grande erro na questão da interpretação. Porque quando Deus fala que visitaria ou que visitará a maldade, né? A maldade, vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então eles pegam esse texto e interpretam isoladamente, tá? Este é o problema de não ter um conhecimento de quê? Fica comigo. Este é um problema de quê? De que problema estamos falando? Esse é o problema, porque não entendem nada de hermenêutica. Eles precisam de uma boa hermenêutica e eles não possuem. Os que defendem ferem o campo da interpretação bíblica. Olha aqui, a interpretação bíblica, e incorre também no erro da exegese. Tá? Exegese. Então esse é um problema muito sério. Eles não respeitam a exegese e a hermenêutica. Essas são as duas pernas para um bom interpretador das Escrituras. Essas são as pernas para aqueles que querem compreender as Escrituras. Então, os que não dominam isso aqui, porque a hermenêutica é importante, a hermenêutica é de suma importância, e a exegese também, porque na exegese eu extraio aquilo que o texto quer dizer, e a hermenêutica me faz interpretar o texto sem ferir o texto. Então, para uma boa exegese, para uma boa hermenêutica, eu preciso de quê? Eu preciso do conhecimento, ao menos básico, do hebraico e do grego. Do hebraico e do grego. Então, eles ferem estes princípios no campo da interpretação. Então, qual é a interpretação deste texto? Eu vou ler aqui para você. A interpretação para este texto, tá, é que se os filhos andarem no caminho de seus pais, olha isso aí, hein? Nos caminhos de seus pais, aqueles que andarem, se os seus pais praticaram maldade, se os seus pais praticaram atrocidades, se os seus pais
foram ímpios, e você seguir os caminhos de seus pais, praticando as mesmas obras, então Deus vai visitar filhos e netos. Por quê? Não por maldição hereditária, mas porque eles estão praticando as mesmas coisas. O nível da prática é a mesma. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que enquanto esta pessoa seguir os exemplos de seus pais, cuja impiedade está em evidência, receberão sobre si o castigo. Por quê? Porque anda nos caminhos maus. É isso que o texto quer dizer. Logo, como diz um grande escritor, a conversão é a resposta de Deus para todos os erros. Ou seja, não precisa de ritual para a quebra de maldição. Não precisa de ritual para a quebra de maldição. Então este é um princípio. Tá? Um outro problema que nós vamos resolver aqui agora é sobre o crente endemoniado ou crentes endemoniados. Isso é possível? É possível um cristão ser endemoniado? Eu vos digo que não. Vamos lá. Novamente aqui, ó. Espírito humano, alma e corpo. Tá? E neste terceiro subtópico do segundo tópico, nós vamos ver aqui uma heresia muito séria em que a revista combate. Né? Onde vemos um falso conceito teológico, afirmando que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação e que os espíritos humanos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Olha o detalhe, ó. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Então, partindo desse princípio, esses pregadores, olha aqui, ele cita o nome aqui, tá? Cita o nome aqui. Olha a heresia que nós vamos combater aqui agora. Esses pregadores, como está citado na revista, dizem que o homem é espírito que tem alma. Mas o homem não é espírito que tem alma. E por o homem ser espírito que tem alma, esses pregadores heréticos dizem que o homem é espírito que tem alma. Ok? Isto é uma heresia que a revista combate. Então eles atribuem a personalidade, eles atribuem a personalidade do homem para o espírito, dizendo que o homem é espírito que tem alma. É nisso que está a heresia. Porque a personalidade do homem não está no espírito, mas sim na alma. A persona do homem está na alma. É aqui que é a sede do livre arbítrio. Tá? Vou colocar aqui o aqui. Aqui que é a sede do livre arbítrio. É aqui que está o eu, a consciência do homem, e não aqui. Então o homem não pode ser espírito que tem alma. O homem não pode ser espírito que possui uma alma e um corpo. De maneira alguma. O que é o homem? O homem é uma alma vivente. Fica comigo e você vai ver. Então onde é que eu posso provar que o homem é uma alma vivente, ou em vez de um espírito que tem uma alma? Vamos lá. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus assopra o fôlego ou o alento, ou que chamamos o espírito sobre o pó, ou sobre o corpo que ele havia modelado. E quando ele assopra o espírito humano neste corpo que ele havia modelado, num corpo que era inanimado, então o homem se torna alma vivente. É o que está escrito. É o que está escrito. Então o homem é uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. E quando nós falamos que o homem é uma alma vivente, nós temos que entender o princípio. Entender o princípio. A personalidade, a consciência,
está na alma. Aqui, ó, porque ele está ligado ao corpo. Então o homem não pode ser espírito que tem alma. O homem é alma vivente. O espírito humano é o elo de ligação entre o homem e Deus. Agora vamos entender esse princípio. Por quê? Porque um cristão não pode ficar endemoniado. Por que um cristão autêntico não pode ficar endemoniado? Nós já entendemos o princípio de que o homem é uma alma e de que não é espírito. Eu só usei um versículo, tá? Tá bom? Lembrando que o ser completo do homem é alma, corpo e espírito. Espírito, alma e corpo. Esse é o ser completo do homem que está em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses. Agora vamos entender esse detalhe. Por que um cristão não pode ficar endemoniado? Fica comigo. Porque um cristão, de maneira alguma, pode receber um espírito maligno nele. Vamos lá. Primeiro, um cristão recebe em si o selo do Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Efésios, capítulo 4, versículo 30. O texto diz que fomos selados. Tá? Em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Segundo, porque o Espírito Santo habita no espírito humano. O Espírito Santo, tá, habita no espírito humano. É aqui que o Espírito Santo faz morada, mas não desta forma como os heréticos ensinam. O Espírito Santo habita no espírito humano e faz morada aqui. Tá? Lembrando que no espírito humano não está a personalidade do homem. Então o Espírito Santo não habita na alma. A morada do Espírito Santo está no espírito humano. Por quê? O Espírito Santo não pode habitar na alma, porque senão ocorre um choque de personalidade. Então, o Espírito Santo habita no homem, ou seja, habita aqui, faz morada no espírito humano. Diferente da tese ou da heresia defendida por Kenneth Hagin, como está na revista. Então o Espírito Santo passa a habitar, é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele testifica em, por quê? Porque ele faz morada aqui, ó. Romanos 8, 13 ou 19, se não me falha a memória. Então ele habita aqui, ó. E como o Espírito Santo habita aqui, então não ocorre nenhuma possessão. Não ocorre nenhuma possessão. Então o Espírito Santo habita aqui, sela o homem, e quando sela o homem, ele se torna um com o homem. Porque ele habita no espírito humano. O Espírito Santo não habita na alma, porque senão ocorre choque de personalidade e ocorre uma possessão. Fica conosco. Impossibilita o que eu disse aqui. Então a habitação do Espírito Santo aqui, no espírito humano do homem, sela o homem. E o que acontece? É impossível um crente ser possesso. Tá ok? Então, Deus te abençoe. Até a próxima aula.